Quando eu comecei a roteirizar o anime versus mangá do volume 11 de One Piece, eu tive um misto de sensações. Por um lado, eu fiquei extremamente feliz, porque da parte em que o Luffy volta pra batalha com o Arlong até a parte em que ele grita o nome da Nami chamando ela pro bando e falando que ela é companheira dele, a adaptação foi bastante fiel ao mangá. E eu cheguei num ponto que eu falei, rapaz, será que eu não vou ter quase nada pra falar desse vídeo? Será que não vai ter tanta diferença assim? E aí a gente entra em Logtown. Mas antes, tem uma coisa que acontece. Como eu disse, a adaptação até a parte em que o Luffy grita o nome da Nami, ela é bastante fiel. Mas depois tiveram algumas mudanças, inclusive na própria festa, e aí talvez seja o motivo de muita gente não gostar do Usopp. Quando o Luffy derrota o Arlong, tá todo mundo comemorando, jogando o Luffy pra cima, tem uma parte que o Usopp ele fala algo do tipo: Luffy, parabéns, você foi muito bom, mas você não é a estrela do show, porque eu sou a estrela do show. Meio que tipo tentando desmerecer toda a batalha que o Luffy teve, e essa cena ela não existe no mangá. Outra cena que só existe no anime, mas ela é interessante, pelo menos engraçada, é a parte que o molequinho lá que perdeu o pai tá falando com a Nojiko, e ele fala, quem foi o cara que salvou? E ela aponta pro Luffy, tá o Luffy engasgando com um prato, sendo o Capitão Panaca que a gente ama. Essa cena não tem no mangá, mas eu gostei bastante dela. Inclusive, agora que a gente vai entrar numa sequência de cenas que só existem no anime. A primeira delas é a despedida de Nami e Bell-Mary. Se você for lembrar da cena que tem no anime, que ela está meio que falando, Bell-Mary, que não sei o que lá, e meio que como se a Bell-Mary estivesse sentada na mesa, e na hora que a Nami vai embora, ela meio que dá um empurrãozinho. Mais uma cena que não tem no mangá. Essa cena existe apenas no anime. Assim como a parte das recompensas, né? Quando o Luffy finalmente tem a sua cabeça a prêmio, várias pessoas recebem essa recompensa também vendo lá que o Luffy está sendo um pirata caçado. E aí tem a parte do Merry mostrando pra Kaia, tem a parte do Kobe vendo, tem a parte que um guarda mostra por Morgan, e tem até o Capitão Kuro vendo também. E nenhuma dessas cenas aparece no mangá, apenas no anime. Entretanto, eu considero que essas foram ótimas adições no anime. Eu acho muito interessante quando isso acontece, quando a animação ela adiciona algumas cenas que não estão no mangá, mas ainda assim são cenas boas, são cenas que não estragam a personalidade e nem estragam o andamento da obra, elas apenas complementam algo. Então você vê que a Kaia, quando vem a recompensa do Luffy, a primeira coisa que ela reparar foi no Usopp. Isso é bem característico da personagem, então eu achei bem interessante. O Kobe ficando feliz por ver o Luffy conseguindo realizar o seu sonho, ou o Capitão Morgan puto e o Kuro do tipo, sabe, foda-se. Então eu achei bem interessante. E teve mais uma adição também no anime, só que essa adição é uma adição canônica. E eu falo da parte do Mini Bug. Sim, quando o Bug é lançado pra longe, ele vive uma aventura onde ele conhece até o próprio Gaimon, e essa parte ela é uma história de capa. O que é uma história de capa, caso você não leia o mangá? Tem vídeo aqui no canal falando dessas histórias de capa, eu recomendo que você clique aqui em cima pra você ver mais detalhes. Mas essa parte do Mini Bug ela é uma parte canônica, inclusive é uma parte que também é relevante lá em Logtown, quando o Bug e o Luffy se reencontram, que o Bug tá pistola porque passou por tudo isso. Então a gente vê isso no anime, foi uma ótima adaptação. E aqui, como eu disse, em Logtown as diferenças começam a aparecer. Tem uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar, eu não anotei, mas eu vou falar, que é a parte do Full Body, né, que aparece lá o Full Body enfrentando o Luffy antes deles chegarem em Logtown. Essa parte só tem no anime também, eu não consegui localizar ela no mangá. Então, antes que eu me esqueça, o Full Body, a próxima aparição do Full Body canonicamente no mangá vai ser na história de capa do Django. Então, até o presente momento, não sabemos o que aconteceu com ele, mas o anime colocou essa cena que meio que condiz com a personalidade também, que tá todo fudido, todo lascado com a tripulação. O cara que já foi o Full Body, Tenente Full Body, o fodão, agora tá ali com uma tripulação de pé rapado, então é sempre bom ver o Full Body se lascando. E como eu disse, em Logtown tem algumas diferenças, e aqui eu vou ter que usar a minha colinha porque são muitas diferenças. A primeira é a cena do Usopp. O Usopp ele protagoniza algumas cenas que são apenas existentes no anime, os famosos fillers. Essa cena do Usopp indo comprar armas na loja onde ele pega a pistola usada pelo próprio Gold Roger, essa cena só existe no anime. Assim como também o Gale da Lua Crescente e todos os encontros do Luffy e do Smoke, eles só existem no anime.
O primeiro encontro do Luffy e do Smoker é quando o Luffy tá perdido, que ele encontra o Smoker e o Smoker indica o caminho pra ele com a fumaça. E a segunda é quando o Luffy tá tentando subir lá no Cadafácio, que o Smoker segura ele lá embaixo e ficam tentando brigar e tal. E de repente o Luffy se manda pra longe. Essas duas interações de Luffy e Smoker não existem no mangá. A primeira interação dos dois, isso aí é uma coisa que eu vou confirmar no volume 12, porque a primeira interação dos dois só vai aparecer no volume 12, mas a primeira vez que o Smoker vê o Luffy é quando o Luffy está para ser executado, que ele olha o Luffy e fala, ah, esse aí então que é o Luffy do Chapéu de Palha, e aí de repente ele vê o Luffy sorrindo na sua execução, e ele lembra do Gold Roger. Então este é o momento em que ele vê o Luffy pela primeira vez, e não quando o Luffy tá perdido procurando a praça de execução de Gold Roger. Além disso, tem uma outra cena que infelizmente ela é filler, porque é uma cena muito interessante, que é o Zoro limpando a base da marinha. No anime, quando ele encontra a Tashigi pela primeira vez, ele vai devolver o óculos pra ela. Ao perceber que ela parece bastante a Kuina, ele se assusta e quebra o óculos dela. No mangá não, ele simplesmente devolve o óculos pra ela e vai embora pensando, nossa, realmente ela parece a Kuina. E aí depois os dois acabam se encontrando na loja de espadas, onde ele pega a Sandai Kitetsu e a Yubashiri. Outra cena que também é filler é a cena do bar Gold Roger. Todas as cenas que envolvem aquele bar são fillers. E mais uma parte que infelizmente não tem no mangá, e essa aí seria maravilhosa, que é a parte do Daddy, o pai. Toda a interação dele com o Usopp, né, a fala dele do Yasop, coisa do tipo, essa é outra cena filler. Eu gosto bastante do Daddy, acho que a interação dele com a filha dele, a interação dele com o Usopp, o respeito que ele tem pelo Yasop, eu acho bem interessante, mas infelizmente é a cena que é filler e não tem no mangá. E outra cena que também é um filler, e essa aqui ela é um pouco mais complexa, é a cena do Sanji com aquele duelo para conseguir o atum elefante, acho que é esse o nome do peixão. Quando o Sanji vê aquele peixe, ele fala, nossa, esse aqui é um peixe raro que vem lá do North Blue. E ele vai participar de uma competição, e quem ganhar a competição vai levar o peixe. Aí tem a competição que o Sanji luta lá com o pessoal pra ver quem cozinha melhor, tem até os jurados, inclusive o próprio Evandro Fusari tá ali de jurado também, né? Essa cena toda, infelizmente, ela não tem no mangá, apenas no anime. Foi uma boa adição, acho que foi bem interessante a gente ver o Sanji cozinhando, sempre superando os outros cozinheiros, isso é sempre bem-vindo, porque, porra, é a especialidade dele. Mas, uma mudancinha que teve aqui, que no anime fala de All Blue, a coisa toda, né? Ah, nossa, o peixe do All Blue, que veio do North Blue. Só que no mangá, essa cena foi totalmente, sabe, seca. Porque o Sanji vê o peixe e o cara fala, ah, esse aqui é um peixe raro nesses mares. Eu acho que ele veio lá do sul, não é nem do norte, ele veio do sul. Aí o Sanji, ah, eu vou querer levar. O cara, ah, você vai querer um pedaço? E o Sanji chega, não, eu vou levar tudo. E vai embora. Então, tipo, essa é uma cena que eu considero que ela foi melhor no anime do que no mangá. E esse volume 11 termina com todo mundo fugindo, né? Depois que o Luffy conseguiu escapar graças ao raio, eles vão embora fugindo da marinha. E aí acaba o volume 11. E pra gente ter mais detalhes, inclusive a aparição de Dragon, temos que aguardar o volume 12. Eu espero ver você no próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!